Boa noite, pessoal. Eu não estou ouvindo você não, Paulo. Não, tá no mudo. Mariana também. Tá no mudo, Mariana. Não estou ouvindo ninguém. E agora? Agora eu tô. Pronto. Fala de novo aí, Mariana, pra gente ir começando. Boa noite. Pode começar. Não estou ouvindo também não, Paulo. Bom, boa noite a todos. Vamos começar a nossa fala de hoje sobre ecossistemas e território na área de TIC. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a primeira fala que é a minha, depois Paulo, Pietrobon e depois Mariana. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Se Mariana puder me ajudar por aí. Compartilha aqui, Paulo. Só um minuto. Sumiu aqui meu PowerPoint. Vamos nos organizando para começar rapidamente. Tá aí. Obrigado, gente. Bom, então nós vamos começar a nossa palestra. O tema é governança e métodos dos espaços para inovação, né? Como integrar territórios locais e as tendências mundiais de TIC. Meu nome é José Farias, eu sou de Recife, natural de Petrolina, trabalho na SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que tem por ordem, por obrigação, né, trabalhar com o desenvolvimento regional e o desenvolvimento da região Nordeste. Um pouco a co-irmã da SUDAN, que é responsável pelo desenvolvimento da região Norte, né? E nós vamos conversar um pouco hoje sobre TIC e os projetos que nós temos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para o desenvolvimento da rota de TICs, inovação, território. Pode passar a próxima, Marina? Bom, então, nós estamos falando mais rapidamente agora sobre um programa federal chamado Rota de Integração Nacional, que institui polos de arranjos produtivos locais, focados no desenvolvimento, na inovação, sistemas produtivos e inclusão produtiva. Nós estamos dentro, esse projeto, esse programa já existe há uns 10 anos, está dentro do programa da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem entre uma das suas missões, né, integrar o território brasileiro, principalmente em questão de renda e oportunidade de crescimento, de desenvolvimento econômico. O programa Rotas são sistemas produtivos inovativos, né, que tentam integrar cadeias estratégicas, né, promovendo a inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável. Vocês veem aí no mapa essas manchas coloridas, onde está o programa Rotas, né, aí na Amazônia tem a rota do açaí, a rota da biodiversidade, a rota do cacau, e no Nordeste tem a rota da caprinocultura, do mel, da fruticultura, e nós, mais especificamente, vamos falar das rotas de TIC, nas tecnologias de informação e comunicação, focada no ecossistema de inovação de polos que existem no Nordeste brasileiro. A próxima, por favor. Então, tá aí as figurinhas das rotas, né? Rotas de setores tradicionais, né? Cordeiro, mel, açaí, leite, peixe, cacau e fruticultura. E as rotas de setores mais de base tecnológica, biodiversidade, também tem uma rota da biodiversidade bem forte na Amazônia, na Bahia, em Pernambuco. A rota da economia circular, né, tenta trabalhar a questão de reciclagem, reuso de água, etc.
E hoje, como eu falei, a questão da rota da TIC. Os critérios para a construção do programa Rotas, que aí envolve uma série de atores, né? Está aí na tela para vocês a questão da inclusão produtiva, representatividade regional, sustentabilidade ambiental, potencial de crescimento, encadeamento produtivo, ou seja, arranjos produtivos, segmentos produtivos que são relevantes em determinadas áreas do país. Próximo. Um pouquinho mostra qual é a atuação do Rotas, e a Sudene, do qual a instituição faz parte, é parceiro, né? Mas é um programa do Ministério, nós estamos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o antigo Ministério da Integração Nacional. O Rotas, vocês não estão vendo aí, mas nós trabalhamos com a noção de quíntupla hélice, não sei se está dando para enxergar esse círculo, que é a questão da interação da academia, empresas e governo, né, a tríplice hélice da inovação, e o Rotas incorpora mais duas hélices, que é a questão dos financiadores, né, como, por exemplo, o Banco do Nordeste no Brasil, em Pernambuco, no Nordeste, perdão, e a sociedade em geral, né, ou seja, consumidores, como entes parceiros, né, dos arranjos produtivos, né. É uma ação prioritária, né, essa estruturação das redes. Nossos objetivos é fortalecer a produção local, fortalecer os empresários, otimizar recursos, construir força política para trabalhar, para trazer investimentos, para trazer melhoria de infraestrutura, regulamentos, por exemplo, na área de carnes, na área de peixe, né, na área do cacau, e trazer projetos, né? O programa Rotas, ele se instala num território, faz uma oficina de instalação em todos esses territórios que vocês viram antes, né, todos esses espaços do Brasil, nessas 10 rotas instaladas. Existem comitês gestores instituídos pelo programa, que são pessoas que trabalham em prol do benefício das empresas, do arranjo do ecossistema produtivo existente. Em linhas gerais, nós trabalhamos uma carteira de projetos escolhida pela comunidade, escolhida pelo setor, e vai se tentar implantar os projetos dessa carteira. A próxima, por favor. Agora está dando para ver um pouco melhor, né? Um foco mais, mas aí o que eu estou colocando para vocês, a gente quer trabalhar também uma rede de polos territorialmente e setorialmente conectados, né? A coordenação, procurar coordenar investimentos privados e políticas públicas, focado em infraestrutura, tributos, tudo isso que pesquisa e desenvolvimento, carteira de projetos dentro de cada uma dessas ações, é o grande locus das ações. E o que nós estamos descobrindo, a rota de TIC foi instalada em 2019 para cá, que o Rotas decidiu trabalhar com os segmentos mais modernos, vamos dizer assim, da economia. A gente viu antes biodiversidade e TIC, são dois desses setores, mas TIC tem um caráter muito forte, um caráter de transversalidade bastante grande e amplo, e que é o principal formato e modo de integrar os territórios, integrar as ações desses territórios, dessas rotas, desses programas mais tradicionais, desses segmentos produtivos, vamos dizer assim, mais históricos do Brasil. E aí essa união gera sinergias coletivas, né? Nós trabalhamos inovação, competitividade, lucratividade e diferenciação de produtos. Aqui, por exemplo, o primeiro polo de rotas no Brasil foi instituído em Pernambuco no ano passado, muito em cima da força, né, do histórico do Porto Digital e do ecossistema de TIC, né, de inovação nesse segmento que existe em Pernambuco, com a Universidade Federal, o CESA, o Porto Digital e as empresas, que são um pouco mais de 300 empresas hoje no Porto Digital,
e o nosso polo, o polo aqui de Pernambuco foi chamado de Polo Mangue Digital. Na sequência, foi instalado o polo da Paraíba. Pode passar, Mário, por favor, a próxima. O polo da Paraíba, e na Paraíba é chamado Polo Paraíba Digital. Então, só para contextualizar um pouco vocês mais do que eu estou falando, né? Aqui atrás o mapa do Nordeste, com as diversas áreas importantes, segmentada por cidades relevantes, né? Mariana vem daqui, né, do lado do sertão, Paulo está em Salvador. Dentro desse ambiente todo teórico que vocês estão vendo aí, investimento privado, público e privado, a coordenação desses investimentos, focado em tecnologia, inovação e ocupação, emprego e renda, né? O que a gente vê do segmento de TIC é que ele puxa a questão da transversalidade, né? Gestão em rede também é fundamental para que os polos sejam fortalecidos, né? E estamos estudando bastante agora o papel das tecnologias habilitadoras, seja inteligência artificial, principalmente que dá a base para a questão da segurança na internet, para a questão do blockchain, para a questão da internet das coisas, né? Então, o polo, na verdade, a rota de TIC, ela vem muito na esteira da inovação e na esteira da modernidade que está havendo atualmente, e o evento hoje da Campus Party à distância, né? Fisicamente eu não conheço Mariana e não conheço Paulo, mas a gente já interage há uns 4 a 6 meses, né? Aí eles vão explicar um pouco mais por quê, mas muito em cima dessas novas tecnologias ou desse novo ambiente que nos está sendo proporcionado. Por outro lado, já que a gente não tem a convivência física, né, mas falta aí um pouco dessa interação, mas as tecnologias, nesse sentido de tecnologia de informação e comunicação, nos possibilitam essa interação. Então, por fim, os benefícios dessa ação em geral do Rotas, né, que TICs, novamente, com uma força da transversalidade, a melhoria da qualidade de vida, né, liberdade de opções, claramente puxada pelas novas tecnologias, e acesso a serviços, né, serviços que eu sou um pouquinho mais velho do que Mariano, por exemplo, que a gente não tinha disponibilizado quando a gente tinha 20 e poucos anos, em torno de 30 anos de idade. Apesar de já entrarmos nessa esteira aí também da tecnologia. Por favor, a próxima. Então, por fim, a última tela, né, só para mostrar a vocês o que eu estou dizendo, tem 2 polos, Paraíba Digital e Mangue Digital em Pernambuco. A proposta de ação do Rotas em conjunto, o Ministério com a SUDENE, a logomarca da Rota de TIC está lá em cima, formar capital humano e formação de startups. Eu acho que isso é um problema do país todo, falta mão de obra qualificada para o segmento de TIC, né? Há, de certo modo, uma exportação de mão de obra para o exterior, e no caso do Nordeste, a exportação para o Centro-Sul, para o Sudeste. No Porto Digital, nós temos, depende das estatísticas aí, mais 1.500, 1.800 vagas em aberto. Claro que são vagas que requerem uma qualificação um pouco maior, mas também tem vagas mais simples de programador, com linguagens, eu sou economista, né, não sou da área específica, mas com linguagem mais, um pouco mais simples, né, que também falta essa mão de obra. Nós, no Mangue Digital, temos conseguido estar mais avançada a carteira de projetos. Nós já estamos implantando 2 projetos do que a gente chama lá de residências tecnológicas, um pouco semelhante à residência médica. Os nossos residentes vão passar 6 meses recebendo uma bolsa para trabalhar problemas específicos de empresas e específicos de uma outra área muito importante para o Brasil hoje, para o TIC, que é a questão de cloud computing, né? Nós não temos um modelo de nuvem brasileira, né? 47% de tudo que a gente trabalha na nuvem é feita pela Amazon, outros 15%
mais ou menos é a Microsoft, ou seja, dominam o mundo, e vocês sabem disso, o mundo sem computação em nuvem hoje não é nada. A inteligência artificial é o motor disso, mas a questão de cloud computing também é muito relevante. Então, a gente está trabalhando nessas duas áreas. Digitalização da economia é um projeto, né? A gente chama de Pernambuco 4.0, ele está passando também para Nordeste 4.0, e a questão de cloud computing, e além da residência, tem um laboratório, um mini laboratório, financiado pela Sudene, junto com a Universidade de Pernambuco, e o ecossistema do Mangue Digital, né, que inclui o Porto Digital, que inclui as universidades, para treinar as pessoas em cloud computing. Né? Não é um laboratório parrudo, né, vamos dizer assim, mas tem uns servidores bem fortes, porque acho que vocês sabem, os laboratórios Tier 2, Tier 3, 3, 4, 5, 8 milhões de reais. Nosso caso, um valor um pouco menor, né, mas é um laboratório que vai ser focado em trabalhar computação em nuvem. Se tem alguém aí do Nordeste, né, principalmente, a gente está colocando no ar as homepages, mas tem nossos contatos depois aí no final para qualquer interação, porque um dos objetivos nossos hoje, né, Mariana e Paulo, trabalhar essa noção de rede e mostrar que isso é bastante possível. A outra ação imediata nossa, que também é um problema para o Brasil todo, nós estamos aí sem aula nas universidades, muitas pessoas sem possibilidade, né, de assistir aula, porque não tem internet, não tem internet em casa, não tem computador. Então, outro foco nosso é a questão da conectividade e acessibilidade de internet. Nossos parceiros são diversos, Banco do Nordeste, Embrapa, Embrapi, RNP, a BDI, todo o leque de instituições do governo federal, mais a Sudene e as instituições regionais. Obrigado, eu vou passar a palavra para meus colegas. A ideia nossa era fazer a abertura, e já colocando que Paulo de Salvador, provavelmente é o polo que vai existir, né, daqui para pouco, está em vias de ser montado, e Mariana já tem até data em agosto para montar o polo da Rede Petrolina Juazeiro. Obrigado, vamos em frente. Agora é Mariana, é isso? Boa noite. Paulo. Isso, sou eu. Eu estou tentando compartilhar minha tela. Ela está aparecendo para vocês? Ainda está carregando, Paulo. Agora apareceu. Pronto. Então, acho que a fala do José Farias ela foi muito interessante. Ele falou aí do Rotas da TIC, que faz parte de um programa maior, que é o Rotas da Integração Nacional. E aí, o importante dessa apresentação que a gente está fazendo na relação com essa apresentação que o Farias fez, é a gente perceber a questão da arquitetura. Né? A gente sai de uma arquitetura, de uma mentalidade organizacional para uma mentalidade e uma arquitetura de rede. Tá? Então, o Farias, junto com o MDR, junto com leis de incentivo fiscal para a inovação, marco legal de ciência, tecnologia e inovação, fazem parte de um sistema nacional de inovação, ou seja, é uma estrutura montada para promover a inovação. Ele falou de instituições de fomento ali, como foi o caso da FINEP, Embrap, né, e fora o MCTI e outros organismos. Então, por que eu estou falando de rede? Porque quando a gente fala de governança, a gente está falando justamente da administração da rede, como é que essa rede funciona, né, e os métodos nos espaços para a inovação. Tá? Então, meu nome é Paulo Pietrobon, eu trabalho na Universidade Federal da Bahia, coordeno o LabProject, que é um laboratório de projetos institucionais. A gente desenvolveu uma metodologia de gerenciamento de projetos em rede, tá? E aí a gente trabalha com 3 camadas dentro dessa metodologia, tá? De gerenciamento de projetos em rede. A gente usa na camada estratégica
a tríplice hélice, ou seja, um modelo de governança intersetorial que converge universidade, governo e empresas, tá? Para quê? Para criar um território de dinamismo, de empreendedorismo e inovação. Agora, como essas organizações, esses diferentes setores trabalham de forma processual, operacional, muito diferente, você precisa ter uma linguagem de processos comum. Então, a gente entende como eles trabalham e para que eles converjam dentro de um projeto com uma finalidade comum e trabalhando de forma azeitada junto, a gente desenvolve um mapa de processos que está aí no meio, tá? Com a metodologia de BPM, Business Process Management, ou gestão de processos de negócio. Tá? Então, essa é a parte tática, que a gente mostra como vai trabalhar junto. E à direita, você tem aí o método ágil de gerenciamento de projetos, que é o framework Scrum, né? E essa metodologia é uma metodologia que ela é adequada para trabalhar com inovação, porque ela integra os setores que são importantes para o desenvolvimento das inovações. Tá? Então, aí na parte de baixo da tela, vocês veem o LabProj na fronteira da universidade, ou seja, ele tem porosidade interna para absorver conhecimento, tecnologia e o desenvolvimento de novos empreendimentos, e porosidade externa para você jogar no mercado, na sociedade, conhecimento, tecnologia e novos negócios. Tá? Lembrando que startups que nascem dentro da universidade são chamadas de spin-offs, né? E aí, dentro da rede que a gente trabalha aqui em Salvador, né, o nosso ecossistema aqui chama All Saints Bay, que está ali simbolizado com a marquinha do lado direito, quase abaixo, com um farolzinho, né? Então, a gente trabalha com a própria Associação Baiana de Startups. Eu fui diretor de inovação e projetos da ABAS até o final do ano passado. A gente experimentou aí 2 anos participando dessa diretoria, 2 anos nos quais Salvador saiu da rabeira do Nordeste, em termos de número de startups, para líder no Nordeste em número de startups, né? A gente desenvolveu um trabalho bem forte aqui, e aí CONAGE, eu fui coordenador de projetos internacionais da CONAGE também, e aí o Hub Salvador, a Federação Internacional de Jovens Empresários, que eu fui membro também, e aí a gente agora está assumindo a diretoria de Relações Internacionais da Associação de Empresas do Parque Tecnológico da Bahia, embaixo, Prefeitura, CECIS, também tem um trabalho muito forte aqui, Sistema FIEB, o Cimatec é um dos atores mais importantes no Brasil e tem também uma reputação muito grande no mundo, né? Então, eu trago um dado aqui importante para a gente entender esse momento, por que rede é importante para o desenvolvimento de inovação. Tá? O ativo principal é o quê? Conhecimento. Tá? Ou seja, conhecimento ele precisa virar fluxo, tá? Para que você consiga aplicar isso no desenvolvimento de produtos, serviços inovadores, negócios inovadores. Ou seja, 1975, do lado esquerdo aí, isso aqui é um indicador, chama Stone & Poor's 500, né? Dos 500 negócios, maiores negócios do mundo, eles fazem uma análise em relação aos ativos tangíveis e intangíveis. Em 1975, 83% dos ativos das 500 maiores empresas eram tangíveis, ou seja, edifícios, maquinário, tudo que é físico. E ativos intangíveis, que é o quê? Conhecimento, marca, processos, enfim. Tá? Vamos pular aí para 2015 do extremo direito. Você tem mais do que uma inversão, ou seja, hoje, as 500 maiores empresas do mundo, 84% dos ativos são intangíveis e só 16% dos ativos dessas empresas são tangíveis, né? Ou seja, quando você pensa em Google, Amazon, Facebook, você está pensando em quê? Em empresas que têm uma estrutura mínima, né? Mas que o principal ativo dessas organizações é conhecimento, código, né? É marca, enfim. Bom, e aí, como é que está o Brasil na fila do pão? Quem somos nós nesse mundo onde o conhecimento ele tem essa importância? E aí, trazendo as universidades como um ator fundamental nesse processo no mundo. Tá? E a gente ainda não conseguiu, enquanto país, enquanto territórios, integrar a universidade nos setores produtivos, aplicando o conhecimento de ponta desenvolvido através da pesquisa. Então, o Brasil conseguiu, nas últimas 2 décadas, sair de um patamar muito ruim em produção de conhecimento, ou seja, do lado esquerdo aí desses mapas, muito provavelmente vocês não vão conseguir ver os dados certinhos,
né, mas tem uma setinha no lado esquerdo em azul em cima que mostra ali o Brasil em relação à produção, na verdade, em relação ao investimento em pesquisa e desenvolvimento comparado com o PIB. Né? Então, quando você vê isso, o Brasil ele tem uma performance bastante razoável em relação aos demais países. Né? Ou seja, os países em desenvolvimento, ali em cima o Brasil tem assim, uma performance bem razoável em relação à Argentina, Chile e México. Em relação à Índia, África do Sul, Rússia e China, dos BRICS, ele também está ali mediano, menos do que China e Rússia, e comparado com os países desenvolvidos, abaixo ali, numa cor mais ocre, o Brasil está ali como um dos últimos da lista. Ô, Paulo, nós começamos um pouquinho tarde, a gente só tem mais 15 minutos, né? Pelo tempo. Se você pudesse já encerrando para a nossa Mariana falar e algum público, perdoe aí. Ó. Tranquilo. E aí, do lado direito, você tem ali também, como setinha azul, a performance do Brasil em aplicação e patentes. Tá? Ou seja, a gente tem uma performance pífia em relação à produção de patentes nesse cenário. Então, qual é o problema? Você tem um crescimento da pesquisa básica, mas um mínimo crescimento da pesquisa aplicada. Esse é o problema. E como é que a gente consegue fazer isso? Integrando universidade com ambiente produtivo, com empresas, né? E aí, assim, aqui tem alguns exemplos de como fazer isso, ou seja, criar densidade no ecossistema a partir da convergência de pensadores, criadores talentosos em hubs, né? Ou seja, eu falei ali da integração da universidade e mercado, a parte de internacionalização, ou seja, botar a interface do ecossistema local com ecossistemas maduros no mundo, e a parte de inovação aberta, que é o quê? Você fazer com que a inovação que é desenvolvida dentro das universidades seja feita em parceria, de forma associativa, com startups e com as universidades. Tá? Então, aqui, em relação ao ecossistema All Saints Bay, eu falei um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento do que a gente vem fazendo, né? Isso aqui é dentro da universidade. Aqui, evento com o consulado do Reino Unido, evento com o consulado do Canadá, evento com a comitiva chinesa, né? Então, em linhas gerais, eu falei de metodologia, eu falei sobre a parte de governança para inovação, Sistema Nacional de Inovação, Sistema Local de Inovação. Eu vou ficar por aqui, vou passar a palavra para Mariana falar um pouquinho sobre a região dela de Petrolina e da RID ali do Vale do São Francisco. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Farias. A gente está aqui localizado no Vale do São Francisco. Se puder compartilhar a tela, por gentileza. Pronto. Aqui a gente está localizado no Vale do São Francisco, né, como foi colocado. Está representado a RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico aqui do Vale do São Francisco. E dentro da RID, eu sou representante atual da Carranca Valley, que é a comunidade empreendedora aqui do Vale do São Francisco. O Carranca Valley é uma comunidade orgânica, certo? Que representa um pouco desse movimento, dessa estrutura no movimento de inovação e empreendedorismo. Eu entrei na comunidade em 2015 através de um evento de Startup Weekend. A partir de lá, a gente vem promovendo esses eventos, não só o Startup Weekend em Petrolina, em Juazeiro, na região, trazendo caravanas de outras localidades para poder entender e conhecer um pouco mais do que é essa tecnologia de informação, do que é essa comunicação, promover tudo isso dentro da nossa região e conseguir expandir também para outras localidades, certo? O que a gente vem trazendo aqui e o que a comunidade em si enxerga como o que pode fazer diferença, né, nas metodologias aí para o espaço em relação à inovação e como integrar tudo isso é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A representatividade da SUDENE, da universidade, também de outras comunidades, como o Paulo bem colocou aí, da comunidade de Salvador e também da comunidade aqui do Vale do São Francisco. Então, a gente fica muito, muito feliz em relação à implantação da Rota de TIC. Para quem não sabe, Rota de TIC é Rota da Informação, certo? Da tecnologia...
Roda da tecnologia da informação e comunicação. Da tecnologia, informação e comunicação. E o fato dela estar vindo para o Vale do São Francisco está sendo trazido para o interior, né? Geralmente fica só concentrado nas capitais, e o fato de trazer para o Vale do São Francisco e para a RID, nós ficamos realmente lisonjeados e já temos bons resultados, né? A gente já vem colhendo aí alguns eventos que estão sendo desenvolvidos justamente nessa parceria, e a intenção é que a gente consiga realmente promover a grande transformação, porque nada mais é do que cultura, né? A partir do momento que você consegue colocar isso como cultura dentro das instituições, dentro das empresas privadas, os resultados eles vão ser colhidos cada vez melhores. Perfeito, eu acho que seria interessante agora a gente buscar uma interação com quem está nos assistindo aí, então se vocês quiserem mandar perguntas, por favor. Eu vi que tem gente até da Sudene aí, tem gente do Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Enquanto as perguntas não vêm, Paulo, você pode falar mais um pouco aí, Mariana, também, dessa questão, dessa perspectiva em rede, porque quando Mariana fala Petrolina, na verdade a rede é Bahia também, é Juazeiro, que é só atravessar a ponte, né? E você, enquanto Salvador, a gente já viu a interação que há, uma ponte direta com Juazeiro e a ponte direta também no Polo Mangue com Petrolina. Então, nós estamos construindo um projeto de agritech, de apoio a agritechs, né, nessa região, startups do setor agro, juntando o ecossistema de 2 estados, né, que são os 2 maiores estados em economia do Nordeste. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Pois não, então, eu acho que assim, vocês, Farias, têm uma ação aí como catalisadores, né, para esse processo, porque assim, as organizações elas estão acostumadas a atuarem com uma agenda organizacional, uma agenda institucional, que não prevê a integração em rede, não prevê trabalhar junto com outras organizações, né? Então, isso é algo que todo mundo já enxerga a necessidade, mas o modus operandi para isso acontecer ele não está posto. Então, quando chega um agente como a Sudene, o MDR, ou o Banco do Nordeste, e pauta essas organizações no sentido de desenvolver a rede, de se integrar, fala, olha, eu só fomento se você estiver articulado em rede. Isso catalisa, né, algo que já está latente no território, mas ainda não encontrou os meios de acontecer, né? Então, hoje a gente, nessa relação com a RID, Petrolina e Juazeiro, né, a gente tem o governo do Estado, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente tem o SEBRAE participando, a gente tem diversas universidades ali da região. Se descobrem coisas que nem sabia, né, Paulo? Pois é. Por quê? Porque os recursos, eles estão difusos. Todo mundo fazendo o seu apenas, né? Acho que Mariana caiu. Uma colocação bastante importante aí nessa conexão, né, é justamente o trabalho em conjunto. Como o Paulo bem colocou, cada um está preocupado em fazer o seu, e muitas vezes, se a gente unir forças, que foi o que a gente estava comentando anteriormente, né, a gente vai conseguir fazer uma transformação muito maior. Inclusive, esse cenário agora do Covid, né, com tantas as fatalidades, vi a primeira campus na edição digital, traz para a gente também as diversas possibilidades que o digital vai possibilitar para agregar ainda mais para essa integração entre as regiões, e não só das capitais, mas também do Vale do São Francisco e da RID. Aí, Mariana, quando você diz TIC, para a gente é TIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicação, é exatamente isso tudo. A questão digital, a questão de interação com a máquina, a questão do que está por trás dessa interação, e também as pessoas, né? Que quem faz o polo, o território, são as pessoas, né? Um pouco isso a gente observou também no polo de Pernambuco, de Recife, né? Mesmo o Porto Digital sendo aquela pujança toda, faltava um pouco mais de conversa entre as instituições, entre um trabalho mais coletivo, um trabalho também em rede, como o Paulo coloca. Pois é, e assim, quando a gente está falando de rede, está falando de inovação, a gente está falando de ecossistema, né? E aí, assim, você falar de ecossistema, você está falando de algo muito sensível, né? Por quê? Porque você está
navegando na fronteira do que é possível. Ou seja, você está navegando em termos de modelagem de novos negócios, de novos produtos, novos serviços, na fronteira do que é possível. Né? Então, o risco é enorme. E aí, por conta disso, você precisa de toda uma estrutura de suporte. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de financiamento, e aí financiamento de risco, né? Porque o mercado financeiro ele não está acostumado a entregar dinheiro na mão de alguém que vai atuar no risco, ele quer garantia. Né? Então, você está falando de que mais? Você está falando de uma legislação diferente para empreendimentos inovadores, né? Ou seja, o Marco Legal surgiu aí, Marco Legal de Ciência e Tecnologia. O Marco Legal é muito recente, né? Nem os estados ainda não têm suas leis, uma boa parte. É uma forma diferente de ver as coisas, menos engessada, né? O Brasil é muito engessado em suas questões, né? Então, isso ainda é uma mudança de paradigma bem forte. É verdade. E, assim, outro fator que é fundamental é a parte cultural. Ou seja, muitas vezes os recursos eles estão à mão, mas as pessoas não têm a cultura, elas não sabem como proceder. Então, cultura de empreendedorismo e inovação, imaginem quantos jovens nas suas casas, né, não têm os seus pais martelando ali que o objetivo de sucesso futuro é você ter um concurso público, ou seja, tudo que é risco é visto na nossa cultura tradicional como algo ruim. Algo ruim. Pois é, e a pessoa que, por exemplo, está pensando em resolver um problema mundial, um jovem como esse, ele é tratado como o quê? Sonhador. Ou seja, é uma cultura que ela precisa ser revista, entendeu? Porque a gente precisa cada vez mais de empreendedores arrojados, de gente que queira, de fato, ir para a fronteira da tecnologia e da inovação e resolver problemas que possam desromper mercados, né? Que possam levar impacto positivo, social, ambiental, econômico para os diferentes territórios. Né? Então, que, em certo sentido, desafio cultural também. É o que Mariana faz lá em Petrolina, né? E você faz um pouco também na Bahia, porque lembrando que vocês dois não são setor público, né? Não, eu sou setor público, vocês dois não são. É o próprio empreendedor. Eu estou híbrido, né? Porque eu estou na universidade também, né? Mas não é na universidade, num projeto específico, né? Entendeu? Eu acredito que Paulo está fazendo a integração, né, da universidade já com a comunidade e eu estou aqui na representatividade da própria comunidade. Por acaso, foi exatamente a pergunta que está aparecendo aí de Raíssa no chat, né? Como poderia integrar as universidades e setores produtivos, né? Fala, Paulo, mais um pouquinho, a gente tem uns 4 minutos para acabar. Raíssa, fica a palavra para vocês. Perfeito. Eu acho que a gente precisa sair dos nossos lugares de conforto institucionais, tá? E ir para os outros lugares, né? Entrar nos ambientes institucionais, nos outros setores e buscar essa integração. Mas a gente precisa de uma série de coisas, a gente precisa de plataformas. Muitas vezes as empresas não sabem que a gente tem as soluções, né? Que a academia, que os estudiosos, que os próprios coletivos têm. Empresas tradicionais não conhecem pitch, hackathon, Campus Party. Eu fui explicar hoje o que era Campus Party, eu tive que falar um pouquinho da minha instituição, o que era e tal. Então, startup mesmo ainda é uma questão, né? Então, Mari, fale um pouquinho mais. E por isso, mais que nunca, o papel da comunidade é muito importante. O papel que o Carranca Valley ou que o Base Valley faz lá em Salvador é justamente esse de difundir a cultura do empreendedorismo e da inovação e fazer o link entre a universidade, as instituições públicas, o SEBRAE, a Embrapa, né? E romper esses paradigmas. Esse paradigma. Fazer essa transformação. Aqui a gente tem conseguido fazer os eventos acontecerem, difundir a informação justamente com a parceria Instituto Federal, universidades, SEBRAE, Embrapa e a própria comunidade. E claro que as empresas também. Isso. E um pouco a pergunta que a Mauri está colocando aí, e como é que passa a ser essencial? Eu acho que hoje em dia é totalmente essencial. Falta muitas pessoas que têm poder, né, que tem espaço em enxergarem isso. Cedo ou tarde vão estar enxergando, né? Com essa mudança atual, certamente está mais fácil enxergar
né? Essa questão da interação de ecossistema, dessa... Paulo falou da tríplice hélice, mas a gente já tem que mudar para a quíntuple hélice, né? A sociedade tem que entrar, de fato, nessas questões, os empresários, os financiadores, né? Tem que saber o que estão financiando, até para mudar as taxas de juros, mudar a forma de financiar startups. Nós temos aí 1 minuto, 2 minutos, mais ou menos, para acabar. Eu não sei se Mari quer colocar aquela tela final, e fica a palavra com vocês aí. Nossos contatos estão aí, né? Nossos e-mails. E aí eu me despeço, já que no início eu falei bastante, né? O importante é que vocês falem e aguardem que agora em agosto vai ser lançado o novo polo da RIT Petrolina Juazeiro, já está com data pré-marcada, uma oficina virtual, né? Nós demoramos um tempinho para organizar essa oficina, Paulo nos ajudou bastante, e na sequência já é um approach, né? Um início para o polo de Salvador, e aqui a gente também quer fazer ainda em setembro, outubro. Bem, boa noite a todos, obrigado, eu me despeço por aqui. Farias, estamos ansiosos aí para esse lançamento oficial, né? E colocar realmente à vista de todos, não só da RID, mas tornar isso mundial mesmo, e também colocar nossos contatos à disposição. Cada um tem a sua experiência e o aprender em conjunto, que é o que a gente tem feito muito, trocando experiência entre as comunidades, trocando experiência entre as instituições, é o que realmente vai fazer essa transformação, porque não adianta ter tecnologia e comunicação se não tiver pessoas. Então, a gente se coloca à disposição para poder fazer o melhor que pudermos. Excelente fala, Mariana, faço as minhas, as suas, né? Eu também estou à disposição em relação a Salvador, em relação a UFBA, Parque Tecnológico, ao Saints Bay, e espero que a gente tenha acrescentado um pouco aí em relação a essa temática de governança, metodologias para a inovação, de como os territórios locais podem se conectar às tendências mundiais ligadas à área de TIC e inovação. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, e aí em relação a como se conectar a isso, pesquisar, ver o que está acontecendo e de alguma forma participar, ou seja, como é que eu autonomia e autoestima, né, Paulo? Autonomia e autoestima, nós temos capacidade, né? Temos possibilidades. Tem um videozinho do Steve Jobs, Sim. O repórter pergunta para ele assim, pô, e como é que você diferenciaria, né, um grande empreendedor, um grande inovador de um medíocre? Ele falou uma coisa inusitada, ele falou assim, rapaz, saber pedir, que as pessoas, elas não pegam o telefone e ligam, né? E aí ele narra uma historinha dele com 12 ou 13 anos de idade, ele liga para o dono da HP para pedir um transistor, e a partir dali que começa, ou seja, o cara enxergando que era uma criança, leva ele para dentro da HP e a partir dali ele começa... O pessoal está tirando a rede da sala, viu, Paulo? Mas isso é muito fantástico. Gente, um abraço, boa noite a todo mundo. A gente agradece a Campus Party, Cláudio Nascimento, né, pela apoio. A e Ellen, essa mesa aí. Isso. Obrigado, Ellen. Grande abraço, A Raíssa, todos os também. voluntários, né, que fazem a Campus Party acontecer também. Vai acontecer. Obrigado, uma boa noite a todos. A gente pode ficar mais um pouquinho aqui, vocês tiram a gente do ar, não tem problema não, viu? Raíssa? A gente já acabou.